Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vicky e hoje é mais um dia de evangelho, né? Sexta-feira maravilhosa, então vamos para o nosso evangelho semanal, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com os seus amiguinhos e comentem se vocês gostaram do tema, o que vocês pensam sobre os temas, tá? Eu leio todos os comentários, então deixem muitos comentários, que eu adoro, tá? Também não se esqueçam de me seguir no Instagram, que é @vicky_raiz. Também tem o Eduardo, que é @essabag. E vamos para o nosso evangelho. Antes de iniciar o evangelho, peguem um copo de água, porque é importantíssimo que vocês tomem a aguinha depois do evangelho, que vai estar fluidificada pelos Espíritos, tá bom? Então vamos para o nosso evangelho. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais oportunidade maravilhosa de estar realizando o Evangelho no dia de hoje. Que o Senhor mande os seus emissários na casa de cada um que estiver realizando o Evangelho, que possa nos abençoar para que tenhamos uma boa interpretação do Evangelho. Iniciamos agora, que assim seja. Hoje o texto que a gente vai ler do Evangelho é a paciência. Então vamos lá. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflinjais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Então, já começa muito maravilhoso. Ele já começa falando que a dor é uma bênção, né? A dor, ela é uma oportunidade que faz com que a gente cresça, com que a gente evolua, né? Na dor que a gente cresce, inclusive. E Deus faz com que a gente passe pela dor justamente para isso, porque Deus é justo. Então não faz sentido Deus querer ver a gente sofrer só por sofrer. É claro que tem um motivo por trás, um motivo muito justificável, porque assim a gente cresce, a gente evolui e se torna pessoas melhores, né? E aí ele fala depois aqui, pra gente não ficar mal quando a gente sofrer, tá? E sim compreender que é para a nossa evolução, que é para o nosso crescimento moral, né? Aqui, ó, ele ainda fala, mas bendizei ao contrário, ó Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Por quê, né? Porque a gente passou pelas dores aqui em terra, encarnados, para que quando a gente volte para o plano espiritual, a gente receba a glória dos céus, né? Que são aí as bênçãos dos céus. Aí depois ele continua, sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo. Então aqui ele já afirmou outra coisa, para que a gente desenvolva aí a paciência, né? Porque a paciência ela também é uma caridade ensinada pelo Cristo, né? Então ele pega aqui e fala, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mais uma afirmação, né? Ele falando aqui que aquela caridade que a gente faz de ajudar, né, uma pessoa que está passando por necessidade, ajudar com desde alimentação a dinheiro, é a caridade mais fácil que tem. Por quê? Né? Ele continua. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o caminho para serem instrumento dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Então ele vem falando o quê? Para que a gente realmente desenvolva a paciência ao ponto de conseguir perdoar aquelas pessoas que passam na nossa vida, com aquela que trazem junto, né, aquelas situações de dificuldade que a gente acaba sofrendo, né, passando por momentos assim de angústia, de dores. Colocar acima disso o perdão e perdoar, né, com paciência, entender, daí ele fala aqui, ó, que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Entender que isso que chega na nossa vida, esses problemas, essas pessoas, é pra gente desenvolver aí na paciência, né? E daí depois ele continua. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado.
né? Então ele tá falando aqui que é pra gente considerar os deveres que a gente tem quando a gente tá encarnado, né? Porque ele continua aqui: as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Quando a gente pesa na balança, e principalmente quando a gente, por exemplo, volta pro plano espiritual, que a gente consegue ter uma visão ampla, porque aqui a gente é muito limitado, conseguimos ver com outros olhos, e pesando na balança a gente tem muito mais bênçãos, né, do que coisas ruins, e que aqui é só uma pequena fase, um pequeno período de uma evolução infinita e gigantesca. E aí ele continua aqui: o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Olha que frase incrível! Ele pega e ele... Olha que lindo! O fardo, ou seja, nossas angústias, nossas dores, né? Aquele peso que a gente carrega durante a vida, de trabalho duro, de persistência, né? Em busca do que a gente almeja, realmente parece muito menos pesado quando se olha para o alto do que quando a gente se curva, olhando, né, de frente ao chão, olhando para o chão. Então vai parecer muito mais leve quando você olhar para o céu e entender que a vida é muito mais que isso, né, do que você está vivendo no momento presente, e que isso só vai ajudar você a evoluir o seu espírito e a crescer, do que se você ficar olhando pro chão, só olhando aqui pro matéria, pro carnal, pro lado da matéria, falando: ai meu Deus, tem que persistir, ai meu Deus, não aguento mais, ai eu só sofro, Deus é injusto comigo. Entre N coisas que a gente pode falar, né? Se torna mais leve quando a gente tem esse olhar amplo da vida. Aí ele continua aqui, né? Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e fortalecer-vos para o futuro. Então ele está usando aí, ó, nosso irmão Jesus Cristo, que é o maior exemplo que temos, que passou pela terra. Jesus, sério, pessoas que estão assistindo o vídeo, Jesus sofreu muito mais do que todos nós. Sofreu e sofreu mesmo, porque ele tinha uma missão maravilhosa, e ele foi e ele fez. Então toda vez que você estiver mal, toda vez que você estiver para baixo, toda vez que você estiver passando por um problema, lembre-se do que Jesus passou, para que hoje a gente possa estar evoluindo e ter aqui o Evangelho e ter aí os ensinamentos dele, para poder a gente ir se guiando para a nossa evolução. E busque ver com essa visão ampla, que faz toda a diferença. Tudo é questão de perspectiva. Então você pode ou olhar para um problema e ficar mal, ou olhar para um problema e ficar bem. Aí a escolha é sua. E a paciência que você vai desenvolver sobre aquilo também só depende de você, tá? E daí ele coloca aqui, ó, né? Enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e fortalecer. Porque ele está falando que a gente vem aqui para pagar nossas expiações. Então, esses sofrimentos que a gente passa são expiações e provas, né? Porque a gente fez em vidas passadas, ou até nessa vida mesmo, que a gente está pagando. E aí ele completa, e para que nos fortaleça no futuro, né? Que acaba nos deixando mais fortes. E aí ele termina aqui: sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, né, 1862. Então ele tá falando aqui que quando a gente é paciente, a gente desenvolve a paciência, a gente também tá sendo cristãos, porque isso auxilia muito a nossa evolução, né? Desenvolver a paciência, desenvolver a calma, a benevolência, várias faculdades aí nos ajudam na nossa evolução, e a paciência é essencial. Então é por isso que ele falou: essa palavra encerra tudo. Foi muito direto esse evangelho, vem mostrando para nós o quanto nos ajuda a ter paciência e a buscar enxergar os nossos problemas e as nossas dificuldades com uma outra perspectiva, um outro ângulo, para que a gente possa se orientar e nos guiar para qual caminho for, né? Sempre no caminho do bem, e que a gente possa evoluir. Eu gostei muito do evangelho de hoje, gente. E vocês? Me falem aí nos comentários. Vou encerrar agora e aí vocês podem tomar a água de vocês.
Muito obrigada, Senhor Jesus, por esse evangelho maravilhoso que realizamos no dia de hoje. Muito obrigada a todos os bons espíritos que conosco estiveram nos mandando boas energias, fluidificando nossas águas e nos auxiliando. Agradeço a Deus imensamente por esse evangelho. Encerramos agora, que assim seja. Podem tomar a água de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos de novo aqui com o nosso evangelho maravilhoso. E é isso, galera. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.